Eita glória, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus para sempre, na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Hoje, noite de terça-feira, dia 9 de outubro de 2018, para a honra e glória do Senhor Jesus. Boa noite e a paz do Senhor, meu amado diácono Alberto. Amém! Oh, glória a Deus! Aleluia! Estamos aqui. Graças a Deus. Meus amados, meus queridos ouvinte e inscrito do canal José Dias, agradeço a vocês que estão fazendo esse canal crescer, né, irmão Alberto? É verdade. Os vídeos aí estão bombando, podemos dizer assim, pela fé, e Deus está falando. Deus está usando poderosamente o seu vaso. Passei o dia hoje orando para que Deus use o servo dele na autoridade do Espírito Santo e que traga para nós nesta noite de terça-feira, dia 9, né, do mês de outubro, uma palavra do céu para nós, maná do céu. Amém? E eu quero, desde já, começar com oração agradecendo a Deus. Meu diácono Alberto, em nome de Jesus, nos entregue em oração em nome de Jesus. Amém, amém. Maravilhoso Deus, Deus querido, Deus amado, Pai Santo. Aleluia. Ó Deus de Abraão, Glória Deus de Isaac, Deus de Jacó. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, entramos na Tua presença, Pai. Aleluia. Pedindo neste momento, meu Senhor, a Amém, Tua meu presença aqui neste lugar. Oh, Pai Santo, Tu és o Deus da sabedoria. Pai, Tu é a fonte de sabedoria, Pai. Nos dá aqui, meu Senhor, sabedoria do alto. Meu Senhor, nos ensina cada vez mais como, meu Deus, andar na Tua presença e aprender do Senhor, meu Pai. Nos ensina como amar, como adorar. Ó, meu Deus, como buscar a Tua presença, meu Pai. Pai Santo, abençoa. Meu Senhor, estende Tuas mãos, Senhor, sobre aqui, sobre este lugar. Pai Santo, e todos os ouvintes, meu Deus, que vai nos ouvir, meu Senhor da glória, estende Tuas mãos, Pai. Entra com plano e projeto de salvação na vida de todos, Pai. Glória. Pai, em nome do Senhor Jesus. Eita, amém. glória, em nome de Jesus, amém. Que oração boa, né, irmão? Graças a Deus. Eu quero que você, em nome de Jesus, se tiver uma Bíblia, pega a Bíblia para conferir, porque tudo que a gente vai falar aqui, você confira aí na Bíblia, em nome de Jesus, e com certeza Deus nos trouxe aqui nessa live. E quero agradecer você que está sempre comentando aí nos vídeos, está sempre compartilhando, curtindo nossos vídeos. A honra e glória, a alegria é minha, né, meu amado? A alegria é nossa. É nossa. Mas a glória é para quem? Para Jesus. Para Jesus. Senhor da glória. Ele, somente Ele, é a estrela maior aqui no canal José Dias. E foi Ele que nos trouxe aqui para falar para você, nesse momento. Aprender de Deus. Você não vai aprender religião não, você vai aprender a Bíblia. Glória a Deus. Meu amado, fique à vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh, glória. Eita, Jesus. Uma satisfação imensa. Coisa boa. Coisa gloriosa é estar na presença de Deus. É. Glória a Jesus. Aleluia. É. Pregando a palavra de Deus. E o tema hoje vai ser o quê? A importância do ensinamento da palavra de Deus. A importância. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa boa. Glória a importância do ensinamento da palavra de Deus. Para ensinar é preciso aprender, né? Aprender, exatamente. Nós aprendemos, através da palavra do Senhor, Estamos agora passando esse conhecimento também para você, Jesus, ele disse lá no capítulo 28 de Mateus, e portanto, ensinais todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, que eu tenho ensinado. A gente aprende de Jesus e a gente passa para você. Oh, glória a Jesus, é desse jeito. Glória a Deus, Eita, aleluia, glória. Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos. Glória. Eita. Atos dos Apóstolos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fica perto Glória do livro de João. Atos dos Apóstolos, perto de João. Entre João e Romanos. Glória a Jesus. Aleluia. Entre João e Romanos. Glória a Deus. Encontramos o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Tem João, o livro de João, depois do livro de João,
Atos dos Apóstolos. Aleluia. Os evangélicos, todo mundo já sabe, né? O evangélico gosta de ler Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas se você ainda não sabe, vai. Se você não tem uma Bíblia, mas vai notando aí, ó. Porque futuramente você pode comprar uma Bíblia para você, né? Que você não tem, né? Se você tiver, quer ver, o pessoal tem em casa a Bíblia, mas costuma abrir a Bíblia no Salmo 91, tá lá a Bíblia aberta, levando poeira, né? Outro bota em cima da estante, não liga. Quando o próprio Senhor Jesus Cristo disse, errai-vos, e não examinar as Escrituras, nem conhecer o poder de Deus. A Bíblia não foi feita para estar ali só aberta no Salmo 91, levando poeira. Não, você tem que ler a palavra e aplicar no seu coração. Você tem que sempre ler, porque às vezes as pessoas se interessam a ler outros livros, né? Sem importância nenhuma, livro sem importância nenhuma. Quando a Bíblia é um livro muito importante, é um livro que... O livro dos livros. O livro dos livros, realmente. Biblioteca em casa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos ver, vamos ler a palavra do Senhor. Filipe e o eunuco. Eita, glória louvado a Deus. seja o nome do Senhor. Capítulo 8, versículo 26 por diante. Diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gazá, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Cadace, rainha dos etíopes, do qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Eita, Jesus. Oh, glória! Regressava e assentava-se no seu carro e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías. E disse, entende tu o que ler? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensina? Eita, Jesus! Eita, glória! Se alguém não me ensina. E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o longar das escrituras que ele lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante dos que o tosquiam, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado, e o seu julgamento quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondeu o eunuco e disse, rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, começando nas escrituras, lhe anunciou a Jesus. Aleluia! Indo ele em caminho, chegaram-se ao pé de alguma água, e disse-lhe o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe, se é lícito, se crê de todo o coração. E respondeu ele e disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e descendo ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, o batizou. Eita, Jesus! Glória a Deus! Palavra boa! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Jesus! A história, ou certo, a convenção do eunuco, um camarada que, muito importante, ele era eunuco, e a sua função era fazer o quê? Homem etíope, eunuco, mordomo de Cadace, da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros. Era um eunuco bem importante, né? Servia a rainha, Servia a rainha. A Etiópia, a terra das... a Etiópia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E para onde ele ia? Para onde ele vinha? Vinha para Jerusalém. Para quê? Para quê? Para adoração. Louvado seja o nome glória do Senhor. Jesus, glória a Jesus. E vindo ele assentado no carro dele, na carruagem, né? Aquele tempo é a carruagem. Era. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito de Deus disse a Filipe, chega-te e ajunta esse carro. Olha. Ele, quando Filipe chegou junto ao carro, observou.
Filipe observou que ele estava lendo, lendo o profeta Isaías, lendo o livro de Isaías. Aí Filipe chega para ele e diz assim: entende tu o que lê? Ele disse: como poderei entender se alguém não me ensina? Olha aí, o a importância do ensinamento da palavra de Deus. Você vai ver a importância do ensinamento da palavra de Deus. Ele estava aqui confuso. Ele estava aqui em dúvida. Ele estava lendo algo e não estava entendendo. Entende tu o que lê? Ele disse: como poderei entender se alguém não me ensina? Aí diz aqui: louvado seja o nome do Senhor. E o lugar das escrituras era este: foi levado como ovelha. Quem foi levado como ovelha? Para o matadouro. E como estava mudo, os que tosquia, diante dos que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado. E o seu julgamento, quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo Eunuco, disse: rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nessas escrituras, lhe anunciou a Jesus. Lhe anunciou a Jesus. Indo ele caminho, chegaram-se a um pé de água e disse: algum rio, algum lugar que tinha água. Aí disse: aleluias. E disse o Eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Disse Filipe: se é lícito te crer de todo o coração? Respondeu ele e disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram ambos as águas, tanto Filipe como Eunuco, e o batizou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tirando dúvida. Tirando dúvida. Ele lia o profeta Isaías, e aquilo ali começou: essas escrituras aqui, quem está falando isso aqui? Ele não estava entendendo. Ele não estava entendendo, realmente ele não estava, José, entendendo o que ele estava lendo. Mas estava ali o homem de Deus, Filipe, enviado por Deus. Glória a Jesus. Irmãos. Ele estava lendo as escrituras. E Deus vendo que ele estava lendo as escrituras, mas ele não estava entendendo. Quando ele entendeu que as escrituras se retratavam e se falava de Jesus, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Aí ele anunciou a Jesus. Ali foi o caminho todinho, Filipe falando de Jesus para o Eunuco. Aí o Eunuco, quando se viu já conhecedor, conhecedor ali daquele momento, quando ele disse: pronto, agora não tenho mais dúvida, glória a Deus. Aí quando ele viu ali, disse assim: ei, olha aí, ó, tem água aí à vontade, meu filho, tem rio, olha um rio aí, quem impede que eu seja batizado? Aí Filipe disse: se é lícito, se tu crê de todo o coração. Ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o Eunuco, e o Eunuco batizou. Batizou ali o Eunuco, Filipe, e ele prosseguiu viagem para Jerusalém já. Ele já sabia quem que vinha adorar, meu filho. Ele não sabia nem quem que vinha adorar em Jerusalém. Ele vinha para adoração. Ele vinha para adoração em Jerusalém. E ele não sabia. Mas quando ele soube, ele já foi, chegou em Jerusalém já completo. Agora eu sei o que eu vou adorar aqui. Glória. Glória a Deus. Agora eu já sei o que eu vim fazer. Já pensou, Filipe, agora com conhecimento da palavra de Deus e batizado, meu irmão? Batizado nas águas. Eita, glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A importância, irmão. A importância de pregar. A importância de ensinar. A importância de ensinar. Filipe aqui estava confuso, estava. Ele estava entendendo? Ele estava entendendo alguma coisa? Estava não, meu irmão. Ele não estava entendendo não. Ele não estava entendendo não. Já aconteceu algo na minha vida, durante o período nos caminhos do Senhor,
Já encontrei pessoas, muitas pessoas, já preguei o evangelho para muita gente, muitas pessoas, graças a Deus. E sempre eu gosto de tentar tirar dúvida de pessoas. Josias? É verdade, eu conheço o varão e ele é desse glória jeito. Glória a Deus. Eu gosto glória de Jesus. Sabe? Pregar a palavra de Deus, já deixar as pessoas já. É certo que um dia eles vão aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Aconteceu um caso, que eu já até contei aqui para Josias. Aconteceu um caso, meu irmão. Um advogado, conhecidíssimo. Josias conhece? Aqui na área aqui de Várzea Nova, aqui todo mundo conhece o tal varão, o tal advogado, né? Que ele chega a conversar comigo a respeito da Bíblia. E ele estava, sabe, querendo já confuso a respeito de algo que ele tinha lido. Estava duvidoso. Ele chegou para mim e disse: Alberto, é o seguinte, cara. Eu tenho lido aí as escrituras, a Bíblia. E eu tenho visto aí algumas contradições. Eita! Aí eu disse: contradições, meu irmão? Contradições? Ele disse: contradições. Eu vejo aí, eu vi contradição e eu não sou de acordo. O que é que o irmão não é de acordo? O que é que você não é de acordo? Ele não era, entenda bem, ele não era crente. Ele era simplesmente um advogado. Gostava de ler a Bíblia, né? Ele sempre gostava de ler a Bíblia, mas só que quando a Bíblia diz que muitos lêem a Bíblia para salvação e outros lêem a Bíblia para sua própria condenação. E ele, irmão, estava lendo a Bíblia dele para condenação dele, meu irmão. Meu lado, olha só. Aí quando ele começou falando, né, a respeito das escrituras, ele disse: rapaz, eu vi aqui umas contradições em Jesus. Eu digo: umas contradições em Jesus? Perguntei para ele, né? Como assim umas contradições? Vi umas contradições aqui, eu não aceito jamais da forma como se prega, como se diz as igrejas por aí. Eu digo: o que foi, meu filho? O que é que você está em dúvida aqui? Me diga. Ele disse: rapaz, é o seguinte. Quando se tratando do dilúvio, olha só. Quando se tratando do dilúvio, meu irmão, é por isso que eu queria que Josias lesse aí Gênesis, né? Eu queria que você preparasse aí. Veja aí o que foi que ele disse assim. Meu irmão, ele disse: olha, eu li nas escrituras, entendeu? E eu não aceito, até porque eu já vi um vídeo, o cara pregando dessa forma, como ele estava falando. Ele falou não sei quantos anos atrás, depois, há uns meses aí atrás, aí eu vi um camarada pregando, ele com a mesma linha de pensamento do advogado. Ele estava com a mesma linha de pensamento do advogado. Eu digo: eita Jesus. Aí ele disse para mim, disse: olha, quando se tratando do dilúvio, ele dizendo para ele: eu provo que o dilúvio foi um acontecimento, muitos dizem que foi global, né? Diz que foi universal. Eu não acredito dessa forma não. Ele dizendo que não acreditava que tinha sido desta forma. Ele disse: o dilúvio só foi lá no Oriente Médio. Foi local, foi lá. O dilúvio só aconteceu lá no Oriente Médio. Aqui, essa área aqui não foi invadida. O Brasil não foi invadido. Ele achou que o Brasil não passou pelo dilúvio. Aí ele disse: o senhor tá, essa dúvida que o senhor tem, que acha que o dilúvio foi local? Aí disse: eu acho. Eu tenho certeza, acho não, eu tenho certeza que o dilúvio só atingiu aquela área do Oriente Médio, ali, onde estava Noé e a sua família, todo aquele povo ali, foi só aquele período ali. Aqui não atingiu nada. Eu tenho certeza que aqui não atingiu nada. Ele estava com essa linha de pensamento, irmão. Estava com essa linha de pensamento. Aí eu disse para ele: tudo bem, se eu provar nas escrituras que o dilúvio foi universal, mundialmente, o senhor acredita? Aí ele disse: se você me mostrar e confirmar, né, e mostrar da forma que eu penso, se você mostrar contrário, pronto, vou acreditar no que você vai dizer.
Aleluia. Glória. Aí eu disse, tudo bem. Então o senhor tem Bíblia aí, não tem? Eu tenho Bíblia. Eu não estava sem Bíblia, eu estava sem Bíblia. Nesse momento eu estava sem Bíblia. Eu digo, me dê sua Bíblia. Simplesmente ele abriu a Bíblia. Veja aí. Gênesis capítulo 9, versículo 11. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Pode ler. O 12. E disse Deus, este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Veja aí, meu irmão. Veja a linha de pensamento do advogado. O que ele pensava e imaginava que o dilúvio seria um acontecimento local. Só ali no Oriente Médio. Ele não acreditava. Ele não acreditava que fosse mundialmente. E ninguém aí eu digo, se eu provar, senhor, contrário, o senhor passa a crer nas escrituras, eu vou mostrar para o senhor que foi universal. Eu vou mostrar para o senhor que atingiu toda a área, mundialmente falando. Foi universal. Ele disse, se você provar, eu passo a crer nas escrituras. Porque até agora só encontrei algumas coisas que me deixou em dúvida. Aí eu disse assim, vamos lá. Versículo 12. Versículo 12 do capítulo 11 de Gênesis diz assim. Disse Deus, este é o sinal do concerto que tenho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco de geração eterna. Entenda bem. Diz aqui. E disse, este é o sinal. Que sinal seria? Que sinal seria? E disse Deus, este é o sinal do concerto. Sinal do concerto. Que tenho entre vós, entre mim e vós, entre toda a alma vivente que está convosco por geração eterna. O meu arco. O meu arco. Oh, glória. O arco-íris. Versículo 13. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e aparecerá o arco na nuvem. Aí foi quando eu entrei. Aí eu disse, pronto, doutor. Advogado, me diga uma coisa. Isso aqui foi um pacto, uma aliança que Deus fez para com toda a humanidade. Uma aliança eterna. Deus dizendo que não ia mais destruir o mundo com água. E ele disse assim, o meu arco porei sobre as nuvens. As nuvens. Aí eu perguntei para ele, doutor, me diga uma coisa. Quando se dá uma preparação de chuva, quando vem as nuvens já querendo chover, o que é que aparece no céu? Como sinal? O arco. O arco-íris. Porque a minha Bíblia fala arco. O arco-íris porque alguma pessoa acrescentou um tal do íris aí, que é um deus lá da não sei de onde. É? Tem que botar, porque é o deus não sei do Egito, não sei de onde. Aí botaram um arco-íris. Mas se chama arco. Na minha Bíblia está arco. Aí eu disse mesmo assim, quando se prepara para chover, quando vem a preparação de chuva, o arco, o que acontece? O que aparece lá no céu? O que aparece? Aí disse o arco-íris. O arco-íris, é o arco-íris. Aí quando Deus fez essa aliança para com o homem, se o Senhor disse que o dilúvio foi local, então esse arco-íris ia aparecer aonde esse arco? Ia só aparecer lá no Oriente Médio, meu amor. Mas acontece que quando se trata de uma preparação de chuva, o arco-íris aparece aqui no Brasil. Universal.
E vai aparecer no Brasil, quando está a preparação de chuva, o arco aparece logo no Brasil, aparece na Argentina, aparece no Japão, aparece na Inglaterra, aparece não sei aonde. Foi universal ou não foi? Foi universal ou não foi? Universal. Foi universal. Quando você vê o arco-íris nos céus, aí você vai logo lembrar da aliança e do concerto que Deus fez para com o homem na terra. Diz aqui, ó, o meu arco tem um posto nas nuvens, este será por sinal de concerto entre mim e a terra. Aí quando se prepara para chover, o arco-íris aparece onde, meu amor? Onde é que aparece, meus queridos, as nuvens? O arco-íris? Nas nuvens. Nas nuvens. Você pode sair daqui do Brasil e ir lá nos Estados Unidos, na Argentina. Aí você vai ver realmente o arco-íris, estampado lá no céu. A aliança eterna que Deus fez para com uma aliança. Uma aliança eterna, que Deus fez para com a humanidade agora, meu amor. Aí sempre aparece. Aí ele disse mesmo assim, ele já começou ali, disse realmente eu não tinha pensado nisso não. É porque ele está valendo como é lucro. Ele está valendo como poderei entender se ninguém não me ensina. Não tem ninguém para ensinar. Não tem ninguém para ensinar. É importante ensinar. Um advogado estudioso. Quem entendia das leis, mas mas realmente da Bíblia estava morto. É por isso que a Bíblia diz, meu amado, que errai-vos em não examinar as Escrituras, nem conhecer o poder de Deus. Quando você começa a ler, é preciso também você ter uma ajuda divina, meu filho. Ninguém vai poder entender a Bíblia, o homem natural não entende as coisas de Deus, não. O homem natural, a sabedoria humana, é loucura para Deus, é loucura. A sabedoria humana, por isso que a Bíblia diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o homem na sua força, não se glorie nisso, não se glorie na riqueza, não se glorie nisso, mas os que se gloriam nisso, em conhecer o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Conhecer a Deus, meu amado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. E ele começou a fazer outras perguntas, meu irmão. Outras perguntas para tirar a dúvida dele. Realmente eu tirei a dúvida dele a respeito de algo que também ele estava ali com tanto pensamento contrário a respeito. Quando eu falei do dilúvio para ele que foi universal, ele acreditou. Ele disse, agora pronto, agora eu vou passar a acreditar. Glória! Aleluia. Ele passou a acreditar porque ele estudava, ele lia a Bíblia, não estudava, ele simplesmente lia a Bíblia. Lia. Mas não parava para pensar. Não parava aqui, E o meu arco tem um posto nas nuvens. Esse será por sinal de concerto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, irmão, acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, a nuvem se trata aqui uma nuvem de chuva, né? A nuvem não é a preparação de chuva, né? Aí diz aqui, e acontecerá que quando eu trouxer a nuvem sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. E quando eu trouxer chuva, a preparação de chuva, quando eu trouxer, quem está falando aqui é Deus. É Deus. Aí os abestalhados que não conhecem as Escrituras, esses babaquistas aí que não conhecem nada das Escrituras, aí diz assim, é São Pedro que manda chuva pra gente. São Pedro ele tá com raiva da gente porque tá chovendo direto. São Pedro fez não sei o quê. Aqui tá dizendo que quando Deus, aqui, e acontecerá que quando eu trouxer chuva, quem tá dizendo aqui? O próprio Deus. Esse negócio de dizer que fosse é Pedro que traz água, é Pedro que abriu a janela do céu, que está nisso, mandou água para todo mundo agora, fez São Pedro. Isso não, meu, isso não existe. Isso não existe. Quem manda chuva sobre a terra é Deus. É Deus que manda chuva. É Aleluia, Deus que faz as coisas fruires. Louvado seja o nome do Senhor da glória. O arco-íris.
Então me lembrará do meu conserto, que está entre mim e vós, ainda toda alma vivente e toda carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. Não se tornará mais dilúvio. Já viu algum dilúvio sobre a terra? Tá aí, às vezes, quando o que acontece, que o mar invade a terra, mata meio mundo de gente, aí a chuva de mar às vezes causa, né? Mas nunca é em toda a terra. Não é em toda a terra. Não é em toda a terra. Aí é Deus falando que o seu conserto entre o homem e a terra, que não ia mais destruir o mundo com água. Isso aqui, meu irmão, enquanto você vê o arco-íris no céu, pode ficar sossegado. Você pode ficar sossegado quando você vê uma preparação de chuva, chover demais 3 dias, 4 dias, 5 dias, e você diz, ai meu Deus, você vai acabar com tudo. Mas não, você não se preocupe não. Não vai ser dilúvio mais não. É porque quando você vê o arco-íris, você vai lembrar logo da aliança com Deus. Aí o advogado, tirei a dúvida do advogado a respeito disso aí. Tirei a dúvida dele a respeito de outras coisas. Ele disse mesmo assim, eu vejo aqui uma fraqueza, eu vejo aqui uma contradição no próprio Jesus. Olha, ele dizendo, misericórdia. Ei, Criador de todas as coisas, sabe sabedoria em tudo. Jesus, meu Jesus, agora ele dizer que Jesus está... Por quê? O que foi, meu irmão? O que foi que você viu? Que eu vou escrever uma Bíblia aí, desfazendo o que Jesus escreveu, o que Jesus leu, o que Jesus deixou aí. Porque eu não vejo o argumento certo. Porque aqui eu vejo uma coisa em Jesus, aqui eu vejo outra. Então não dá para entender Jesus. Era muita dúvida, né? Muita dúvida na cabeça do advogado. Eita, Jesus, muita dúvida. E ele tinha muita vontade de aprender as escrituras, né? Mas não tinha quem ensinasse. Não, realmente não tinha quem ensinasse. Muitas das vezes não tem quem ensina. Não é não? Aí o que aconteceu? Lá vai o abençoado. Aí ele disse, aí começou, não, porque Jesus ali chega para um camarada rico, um jovem rico, né? Um jovem rico. Aí diz assim, vende tudo quanto tem, dá para os pobres e me segue. Aí ele vai para Zaqueu. Aí Jesus vai na casa de Zaqueu, aceita o convite para ir na casa de Zaqueu. Quando Zaqueu era ladrão, aí jogou logo, né? Dizendo que Zaqueu era ladrão. Porque quando os homens dizem que Zaqueu era ladrão, é porque realmente ele não leu a Bíblia. Ele não leu, hein? Pronto. Se leu, mas não examinou. Se leu, não examinou, não sabe, entendeu? Aí ele disse, não, ele foi lá e comeu, tava lá comendo com um ladrão, maior festança, quando o outro mandou vender a riqueza dele para dar para os pobres quando ele tava lá com o rico. É porque a Bíblia diz que Zaqueu era rico, era chefe dos publicanos, e ele estava lá, e Jesus foi ser hóspede na casa de Zaqueu. Aí veio o julgamento contrário a respeito disso aí, meu irmão. Aí eu disse mesmo assim, se eu entrar nessa área aí, e se eu mostrar contrário, se eu passo a crer como se eu creio no dilúvio, eu disse creio. Se eu mostrar tudo isso aqui, você passa a ser um crente na pessoa de Jesus, eu disse passo. Aleluia. Se vocês me explicassem dessa forma, assim, assim, assim. Eu digo, muito bem. Aí comecei a explicar, me diga uma coisa, doutor Roseno. Aí eu disse, olhe para ele, eu falei para ele, olha aqui. A Bíblia diz que aquele jovem, ele era crente. Aquele jovem, Jesus disse, conhece os mandamentos, ele disse, conhecia tudo. Tudo. Tinha observado desde a sua mocidade. Olha, desde a sua mocidade, meu irmão. Ele observou tudo aquilo ali. Ele era crente. Aí Jesus chega para ele e diz assim, agora te falta uma coisa. O que é? Vende tudo quanto tem, reparte com os pobres e me segue. E terás um tesouro maior no reino dos céus. Para com Zaqueu, chefe dos publicanos, cobrador de impostos, né? Chefe, ele dava ordem. E comecei mostrando ali que Zaqueu, ele por ser cobrador de impostos, muitas pessoas julgavam Zaqueu. O julgamento. O Zaqueu era muito crítico naquela área. Por que ele era crítico? Porque ele era chefe dos publicanos. E para ele ser chefe dos publicanos, ele dava ordem. Se o camarada dizia assim, olha,
vai lá ali, pega 30 reais de fulano, o cabo ia lá e cobrava 50. Né? 20 o camarada. Aí quem levava a culpa? Quem levava a culpa? Zaqueu. Quem levava a culpa era Zaqueu, por ele ser chefe dos publicanos. Né? E estavam acostumados os cobradores de impostos a fazer isso. Mas quem levava a culpa? Quem levava a culpa era Zaqueu. Quando Zaqueu passava no meio da rua, passou o ladrão. Ó o ladrão. Chegou esse aqui, ó, mandou uma ordem para pagar tanto. Aí lá vai, pá. E Zaqueu, sendo humilhado nessa área aí, né? Porque Zaqueu, ele, toda a sua família, creio eu assim, que ele, toda a sua família, se a sua esposa dele passasse por ali, ó, a esposa de um ladrão, se o filho dele estivesse na escola, seja, ó, um filho de um ladrão, era. Então Zaqueu ali naquele momento, quando viu, queria saber quem era Jesus, porque ele sabia que Jesus era profeta, por ele morar na terra de Jerusalém, Israel, terra de profeta. Aí ele disse, não, vou ter que ver esse homem, Subiu em cima da figueira, e Jesus, quando viu ele, disse, Zaqueu, desce depressa. Quando Jesus disse, Zaqueu, aí Zaqueu disse, eita, como esse homem me conhece, meu Deus, é profeta. Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus já conhecia Zaqueu. Assim como Jesus me conhece, conhece o irmão Josias, como te conhece, conhece todo mundo, meu irmão. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus conhece o profundo, lá dentro. Glória. Era. E Zaqueu queria mostrar diante da sociedade e diante de Deus que não era aquilo que o povo pensava dele. Quando Jesus viu ele, disse assim, Zaqueu, hoje eu irei posar na tua casa. Olha que honra. Se Zaqueu fosse um camarada ladrão, fosse um camarada realmente que fizesse essas coisas erradas, ele diz, não, senhor, não, jamais o senhor vai entrar na minha casa não, porque o senhor não é digno de entrar na minha casa. Assim como o centurião, quando ele disse, Senhor, disse só uma palavra, meu servo curará. Jesus disse-me assim, eu vou lá, disse, não, vá não, que o senhor não é digno de entrar debaixo do meu telhado não. Ele não quis não, porque Jesus sabia o que tinha lá, né? Alguma coisa que ele não queria que Jesus fosse lá, entendeu? Porque ele sabia que Jesus era profeta, ele não quis. Mas Zaqueu desceu jubilo, com alegria, ele desceu com alegria, desceu o júbilo. Ele levou Jesus na sua casa e disse-me assim, Senhor, se eu se eu tenho defraudado alguém, que eu venha devolver 4 picados, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, se sempre ele usou o se, tá? Porque quando o camarada faz a merda, a besteira, quando o cara faz, eu tenho roubado fulano, eu tenho roubado família, eu tenho roubado isso, eu vou dar 4 picados. Mas ele disse, olha, se eu tenho, eu vou devolver 4 picados. Jesus disse, vem salvação esta casa porque tu és um filho de Abraão. Tu és um filho de Abraão, meu filho. Ele nem ia passar a ser filho de Abraão, não. Naquele momento, Jesus disse assim, tu és. Ele não ia ser, não. Tu és um filho de Abraão, meu filho. Zaqueu, há muito tempo, ele já era filho de Abraão, Era. Aleluia. Há muito tempo. Um filho de Abraão. Agora você entendeu, né? Aí eu disse para o doutor. Eu disse para o advogado. Eu cheguei ali, foi um exame de consciência para com Deus, para com a sociedade, meu filho. E quem conhecia melhor Zaqueu, a vida de Zaqueu, era Jesus, assim como conhece a minha vida e a tua vida, meu amado. Entendeu como é que é as coisas? Foi. E ali o rico, o que aconteceu com o rico é que o rico era soberbo mesmo, o rico tinha tudo. O rico era dono de muita propriedade, tinha riqueza, muita riqueza. Jesus queria colocar ele, sabe onde? O rico queria, sabe onde que Jesus queria colocar ele? Sabe onde que Jesus queria colocar ele? No meio dos pobres. Meu irmão. Jesus está interessado em pegar rico e botar no meio dos pobres. Vende tudo quanto tem, dá para os pobres e me segue. Porque seguindo a Jesus pregava o evangelho para quem? Para os pobres. Jesus sabe que muitos ricos não querem Jesus porque, não quer Jesus porque a riqueza. Onde está o tesouro, está onde? Está o seu coração. É por isso que Jesus botava o rico no lugar do pobre. Entendeu como é que é as coisas? Vende tudo quanto tem, dá para os pobres e me segue e terás um tesouro maior no reino dos céus. Jesus está interessado em salvar rico aqui, não enriquecer crente. Jesus disse, aqui não juntei tesouro na terra, onde há traço, ferrugem, corrói, onde o ladrão mina e rouba, a juntar tesouro no céu. Jesus não está interessado em enriquecer crente, não. Jesus está interessado em realmente abençoar crente. Benção é diferente de riqueza.
Eu sou abençoado, José é abençoado. Glória. E nós temos que ser assim, até Jesus vir. O arrebatamento da igreja vem. Glória. Quando Jesus buscar a igreja, somos aqui abençoados, mas rico não. Por quê? Porque a Bíblia diz, né? Aqueles que querem ser ricos caem em tentação, caem em laço, né? Caem em concupiscência, né? Se desvia da verdade. Não trouxemos nada para este mundo, confesso que nada dele levaremos. Temos que comer o que vestir, com isso estamos contentes, estamos contentes, Deus, dando glória a Jesus. Meu irmão. Deus. Então Jesus não está interessado em enriquecer crente na terra, não. Agora Jesus está interessado a salvar rico. Manda ao rico deste mundo. Como a gente tem lido aqui, fala para ele que não bote a certeza nas coisas do mundo, achando que... Mas em Deus, que dá tudo. Que nos dá tudo, para que nós possamos gozar delas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meu irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Foi ali, meu filho. Ali, Jesus falando, porque o jovem, a Bíblia diz que o jovem saiu, foi-se embora. Foi embora, saiu da presença de Jesus ali. E os discípulos disseram assim, eita Jesus. Aí Jesus disse assim, olha, tá vendo? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas para Deus nada é impossível, né? Para Deus nada é impossível. Louvado seja o nome do Senhor. É assim, meu irmão. Então o advogado realmente estava confuso a respeito disso aí. Ali é um exame de consciência para com Deus. Porque chamar Zaqueu de ladrão pregar dizendo que Zaqueu é ladrão, porque o camarada nunca leu as escrituras, meu irmão. Se você começar a ler as escrituras, você vai entender que ali Zaqueu queria mostrar para a sociedade algo que tinha que ser visto. Tem que ser visto. Porque era um julgamento. O pessoal disse, olha, ele come, olha, com o pecador lá, ó. Ele come, o julgamento não só partiu do advogado, também partiu de todo mundo que estava ali, ó, ele come com o ladrão, ó, ele come com isso, olha, tá aí, ó, não sei o quê. Aí fizeram um julgamento, fizeram um julgamento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aí eu perguntei para um advogado, disse-me assim, me diga uma coisa, doutor, me diga uma coisa. Oi, será que todo mundo lá em Brasília são ladrão? Claro. Será que lá não tem homens de Deus, mulheres de Deus, tem pessoas honestas, mesmo se não ser crente, mas tem pessoa honesta, sim ou não? Tem político honesto. Tem político honesto ou não tem? Ele disse, tem. Aí eu disse para ele, me diga uma coisa. Então, na polícia, tem pessoas honestas? Tem. Tem policial honesto? Tem. Tem todos eles corruptos? Não. Tem pessoas honestas que trabalham dentro daquilo que João disse para os soldados. Os soldados vieram até João e disseram assim, olha, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Aí Jesus disse mesmo, aí João Batista disse mesmo assim, olha, não tomei ninguém por mal, não defraude, que ele queria se batizar, os soldados queriam se batizar, queriam se tornar cristão. Não roube, não defraude, né? Não maltrate ninguém, não defraude, né? Não roube e se conforme aí com o salário de vocês. João Batista disse isso para os soldados. Para os soldados. Que já naquele tempo já havia essas coisas. Quer se tornar cristão? Você quer batizar? Quer? Então, se você é soldado, se você é político, aí você jamais vai. Então, aí tem que trabalhar dentro dos padrões divinos de Deus. Tem que deixar todas essas coisas. Entendeu? Então chamar Zaqueu de ladrão é dizer que todo mundo lá em Brasília é ladrão. Dizer que Zaqueu era ladrão é chegar para a polícia e dizer que todo mundo era ladrão. Eu digo, mas se o senhor é advogado, me diga uma coisa. Será que é todo advogado que trabalha desonestamente? Não. Será que não tem um advogado que trabalha dentro dos padrões aí, obedecendo isso, obedecendo aquilo? Ou será que todo advogado sempre tem que estar enrolando, tem que estar isso, tem que estar aquilo? Será que ele não trabalha dentro da honestidade também? Aí disse, tem pessoas que, mas sei o quê. Então, foi isso aí que aconteceu com ele. Foi isso aí que aconteceu com o Zaqueu. Entre o Zaqueu e o rico, essa diferença, meu filho. Essa diferença. Entendeu? E agora? Ele ficou simplesmente e disse, eu tava fazendo um julgamento realmente antecipado mesmo. Eu tava isso, tava aquilo, mas foi bom. A gente conversou, tá vendo? Tem mais alguma dúvida a respeito disso aí? Disse, não, tenho mais não. Advogado, meu. Coisa boa. Advogado. Tirar dúvida, né? Tirar dúvida. Idoso, né? Entendeu como é que é as coisas?
A palavra de Deus, meu irmão, a palavra de Deus, ela tira dúvida. A palavra de Deus aqui, ó. Resposta para tudo. Quando você tem resposta, realmente resposta para tudo que você quiser. Agora, quando você conversa com o verdadeiro homem de Deus, tem muitas pessoas lendo a Bíblia para sua própria condenação. Para sua própria condenação. Aí vamos entrar para a história de Filipe, né? O eunuco. Aí Josias, o que é que a Bíblia diz? Quando o eunuco passou a entender as coisas de Deus, começou a entender as coisas de Deus, começou a entender as coisas de Deus. Aí diz aqui, ó. Atos 8. Ato 8, voltando para lá, para Ato 8, diz assim, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz aqui. Atos 8, 26 e diante. E respondeu, versículo 34. E respondendo o eunuco a Filipe, rogo-te de quem diz isto, o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, e disse, começando por essas escrituras, lhe anunciou Jesus. Indo ele caminho, chegaram-se a algum pé de água. E disse o eunuco, eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Quem impede que eu seja batizado? Quando Filipe tirou a dúvida do eunuco, o eunuco correu logo para a água, disse assim, eu vou ser batizado hoje, eu quero ser batizado hoje. Se tu crê, creio. Ô meu amado, quando você tirou a dúvida do advogado, que tinha muita vontade de aprender as escrituras, né? Ele foi à igreja, se interessou a... Jesus, glória a Deus. Meu irmão, num domingo, estava lá na minha igreja lá. Na igreja. Eita, glória, lá. Coisa boa, né? Daqui a pouco Graças chega aquele a abençoado. Chegou o glória. abençoado. Oxe, ali naquele momento foi uma honra muito grande, não só para mim, para a igreja toda, porque a igreja já conhecia o homem dentro do bairro. É uma honra. Poxa, olha quem vai chegando aí. O homem sentou, deu um assento lá, o homem lá. O homem ouviu a palavra de Deus do final até o fim. No final de tudo aceitou Jesus como Salvador. Glória, aleluia. Promoveu glória a festa a Deus. no céu. Porque a Bíblia diz que a festa no céu, quando a alma aceita Jesus. Aceitou Jesus na igreja do pastor Chaga. Antônio da pastor Francisco da Chaga ali. Francisco da Chaga. Porque tem um pastor Antônio da Chaga, Francisco da Chaga. Ali, a Assembleia de Deus, ele estava lá. Quando ele estava lá, ele foi lá e aceitou Jesus. Glória a Deus. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Nossa, que maravilha. Então, irmão, tirou a dúvida da palavra de Deus. Tirou ponto, pronto. Outra questão aqui, meu irmão. O eunuco, quando viu a água, parou o carro. Quem estava ali pregando para ele? Filipe. Aí ele diz, eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Aonde eu quero chegar isso? Jesus disse ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. O batismo primeiro, o ensinamento está lá na frente. O batismo está atrás. O ensinamento está na frente. Tem pessoas aí, principalmente as Testemunhas de Jeová, outras organizações, diz que para se batizar é preciso o camarada estudar 1 ano. Isso é o ensinamento dos TJs? É ensinamento aí. Que tem que estudar 1 ano para depois se batizar. A Bíblia diz que João Batista apareceu no deserto, olha lá no Rio Jordão, e batizava todos que vinham. E João pregava, falando de Jesus. Será que João passou 1 ano, todo ano, lá no Rio Jordão e pregando para o povo? Será que ele passou isso? Pregando para depois se batizar? Não, o povo vinha a João e era batizado, meu irmão. O povo era batizado. O que vai salvar o homem não é o batismo, não. O que vai salvar o homem é o conhecimento. É o Senhor Jesus Cristo na tua vida. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho. Então você, quando passa a crer, Jesus disse, aquele que crê e for batizado, será só. Primeiro é que você tem que crer. Filipe disse assim, tu crê? Ele disse, eu creio. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pararam naquele momento e desceram as águas. Aí já pensasse se tivesse tempo para se batizar? Um tempo determinado?
Já pensou se Jesus pregasse assim, ó? É o seguinte, vocês vão pregar por aí, né? Vocês vão pregar pro povo, mas vocês vão o seguinte, vocês não vão batizar as pessoas logo no momento não, viu? Você tem que dar um tempo pro pessoal aprender logo a palavra, para depois eles se batizarem. Aí o ladrão lá da cruz não ia ser salvo. Aí o ladrão lá da cruz também não ia ser salvo, porque o ladrão da cruz não foi batizado. Então salvação não salva. Quer dizer, batismo nas águas não salva. Tem gente aí ensinando errado, dizendo que batismo é o que salva. Não. Assim como batismo não salva, dízimo não salva, assim como outras coisas que não salvam. Quem salva é Jesus Cristo. Jesus diz, aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. O ladrão da cruz, ele creu em Jesus. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo para isso. Quem salvou não foi batismo nas águas, não. Quem salvou foi Jesus. Você entenda bem. Batismo é só cumprimento. É só cumprimento. Exatamente. É só cumprimento. Que Jesus foi ser batizado por João no Rio Jordão. Né? Porque quando você é batizado, no rio, né? Você é batizado, você vai permanecer. Não vai permanecer na doutrina dos apóstolos, né? Vai permanecendo na palavra de Deus, vai permanecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Se batismo fosse o meio de salvação, Judas que traiu Jesus foi batizado, o plano o batismo nas águas dava o direito a ele a entrar no reino do céu. Mas Jesus disse mesmo assim, ai daquele que o filho do homem, porque o filho do homem foi traído. É melhor que não tivesse nem nascido. Então ele perdeu o plano da salvação, perdeu a salvação. Então Judas morreu sem Jesus. Mas se o batismo salvasse ele, tem igreja até pegando isso aí, que esse batismo salva. Não, batismo nas águas não salva. Quem salva é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, como deu a salvação o ladrão lá da cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando se tratou, Eunuco foi batizado na hora. Na hora. Desceu as águas, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí eu pergunto, que conhecimento tinha o eunuco? Só porque aprendeu que realmente Jesus era o Filho de Deus? Ele não ia aprender mais nada não? Ele não ia aprender mais nada não? Alguma coisa referente a isso não? Não, meu filho, ele creu no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele creu. Viu água lá e Filipe, se tu crê, ele disse, se tu crê de todo o coração, crê de todo o coração, você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o coração, né? Amém? Glória, aí você tem que aceitá-lo, a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua alma. Tem que nascer de novo da água e do Espírito. Tem que nascer de novo. Novo nascimento. Aceitando Jesus como seu Salvador. É verdade. Eita glória. O batismo nas águas é um cumprimento da palavra de Deus. Você tem que se batizar porque Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Na outra parte, Jesus disse, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando. Olha, o ensinamento está onde, meu irmão? Está no começo? O ensinamento está no começo? Não. Jesus disse, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando. Aí a gente, dessas águas, aprende a palavra de Deus e a gente vai ensinar. Né? Eu me batizei com 2 meses de crente. Eu precisei passar 1 ano, 2 anos para me batizar? Não. Aceitei Jesus, fui batizado nas águas com 2 meses. Praticamente sem conhecimento nenhum. Assim, praticamente. Eu não sabia ler, como eu digo no testemunho, né? No meu testemunho que está aí no YouTube. E falo do meu testemunho que eu com 17 anos não sabia nem fazer meu nome, por causa de problema que eu tinha. Foi preciso Jesus entrar na minha vida e me curar. Então, eu não tinha conhecimento nenhum. Mas eu fui permanecendo, Jesus foi me abençoando, foi me dando sabedoria, foi me dando isso, foi me dando aquilo. Aleluia, e hoje estou aqui pregando a palavra de Deus. Graças a Deus. Pregando a palavra de Deus, tirando dúvida. Eu vi eu vi um vídeo, um camarada com o mesmo pensamento, com a mesma linha de pensamento do advogado. Eu digo, meu Deus, né? Tem pessoa que ainda pensa dessa forma. Achar que o dilúvio foi só local, não foi mundial. Jesus, eu tenho que falar do vídeo, eu tenho que tirar essa dúvida. Porque quando vai preparar para chover, primeira coisa que aparece é aquela coisa bem linda. Eu sinto, pode acreditar, cara, quando eu vejo o arco-íris, eu vejo a presença de Deus, cara. Eu digo, oh meu Deus, Jesus.
aliança, foi um pacto, foi um concerto que Deus fez para com a humanidade, e não ia mais destruir. Meu amado, há muita gente ainda aqui tem medo aí, porque tem lugares por aí que a água do mar está acabando com tudo, né? As enchentes. Tem gente que acha que ainda o mundo vai ser destruído com água. Não, a Bíblia diz que agora vai ser com fogo. Mas com água pode ficar tranquilo que não vai ser mais não. Mas não, meu irmão. Fogo. E se você achava que para se tornar um cristão, não, porque a igreja, porque realmente tem igreja por aí, ou tem religiões, seitas por aí, que batismo de criança. Que batismo de criança também não vale. Nunca valeu na Bíblia. Jesus, quando nasceu, foi apresentado no templo. Foi. E tem igreja aí batizando de criança, né? É costume dos judeus, é costume do povo judeu, nascer uma criança e levar o templo para ser apresentado, é como a gente faz. Pega os nossos filhos e leva para a igreja para ser apresentado. Agora quando ele começa a crescer, aí ele vai ser batizado quando ele bem tiver, com certa sabedoria aí, pronto, e fazer parte do corpo de Cristo. Pronto, isso é foda, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Jesus. A palavra de Deus, irmão, ela é clara. Que o crer vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Batismo nas águas. O eunuco creu. Ele creu em quem? Em Jesus. É Jesus. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos as águas. Tanto Filipe como o eunuco e o batizou. Aleluia, glória a Deus. Batizou. Irmão Alberto, eu creio. Eu poderia me batizar aqui agora. Você quer ir para onde, meu irmão? Eu tenho um tanque ali, um tonel ali, vamos lá, meu irmão. O importante é se batizar. É importante se batizar, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Batizar nas águas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, meu irmão, a importância do ensinamento da palavra de Deus. A importância é pregar, ensinar e tirar as dúvidas. As dúvidas. O eunuco aqui estava lendo, mas não entendia. Assim como tem muitas pessoas que lê a Bíblia, mas não entendem. A própria palavra de Deus diz que muitos lê para sua salvação e outros lê para sua própria condenação, não sabendo discernir as coisas de Deus, não sabendo discernir o certo e o errado. É isso mesmo. Aleluia. Amém? Deus. Aprendeu algo hoje da parte de Deus? Eu aprendi. Boa. Porque cada dia que se passa eu aprendo mais. Aleluia. Cada vez mais nós aprendemos. Cada vez mais a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí, Josias? Boa! Glória a Deus, aleluia. Então fica aqui, meu irmão. Viu? Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço, em nome do Senhor Jesus. Meu amado, eu estava gostando. A hora passa rápido. Palavra boa, o inimigo fica irado. O inimigo não está satisfeito não. Mas graças a Deus por isso. Louva a Deus que Deus também me deu um grande livramento. Graças a Deus estou aqui. Esse barulho aí é que o povo estão pedindo carnaval. Carnalidade. A gente aqui na região, até a época de Natal, o povo já está brincando o carnaval fora de época, né? Mas é coisa do mundo mesmo, né? Mas graças a Deus que Deus tem nos dado uma palavra de salvação. Agradeço a presença do Amém, amém. Está convidado para vir outras vezes. Você gostaria aqui para fazer participação aqui dos vídeos do irmão Josias. Estou muito feliz com esse presente que Deus está me dando, trazendo amém. O seu Atalaia, faço na mão de Deus aqui. Graças a Deus, a honra e a glória para Jesus. E o irmão viaja amanhã ou ainda vai estar aqui? Não, viaja amanhã e voltamos dia 24 para a próxima eleição. Que a gente vai voltar e outras coisas que a gente vai resolver. Então, meus amados, devido a esse barulho aí, guarde o que você aprendeu através dessa mensagem que foi de Deus. Amém?
E que você, meu amado, tiver alguma dúvida, procure pessoas que realmente têm compromisso com a verdade. Assim como o Diácono Alberto, ele gosta muito, eu conheço muito bem. Meu amigo e amado irmão em Cristo, Diácono Alberto, ele gosta muito de ensinar com humildade, né? Ensinando e ganhando alma, né? É verdade. Já ganhou muitas almas para Jesus, e a Bíblia diz que sábio é o que ganha almas. É verdade. E esse é o objetivo da gente aqui, amado. A gente se alegra, né, irmão? É verdade. A gente faz gravação e vai olhar,